Fala galera do Volume 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e o convidado de hoje, Rogério Torres, guitarrista das bandas John Wayne e Cosmos. Antes de tudo, pra quem não te conhece, se apresenta aí pra galera, fala um pouco sobre seu trampo, sobre você como guitarrista e tudo mais. Muito obrigado aí pela apresentação, fico feliz de estar participando aqui do podcast, em meio a tantos outros artistas incríveis que já participaram. Muito bom a iniciativa, sensacional mesmo. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Rogério Torres, eu sou guitarrista e um dos fundadores da banda John Wayne, uma banda de metalcore, metal mais moderno, digamos assim, que foi formada em 2009, que é uma cena um pouco mais nova, que surgiu ali nos Estados Unidos, ali no começo dos anos 2000 e tudo mais. Então a gente é uma banda que tem aí 11 anos de estrada já, a gente já tocou na grande maioria dos grandes festivais do Brasil, inclusive o Rock in Rio, a gente tocou em 2015, né, junto com o Project 46 no palco Sunset, então legal. Uma grande conquista, inclusive, pra banda, que vem do underground aí de São Paulo. Isso daí realmente foi uma grande conquista, não só pra banda, mas para todo um cenário. Consegui suportar tamanha provação e se mostrar livre em tempos pegados. Talvez você consiga alcançar a graça e a luz que tanto almeja. Acho que consegui ser claro, né? Te desejo sorte na jornada. Aprecie nossa estadia e bem-vindo ao purgatório. A partir disso, abriu-se outras portas para outras bandas, inclusive do underground, tocarem nas edições passadas, né? Inclusive na edição do ano passado tivemos outras bandas da mesma cena, metalcore e tudo mais, tocando lá, o que foi muito bom. E a gente fica muito feliz de saber que a gente foi a primeira banda dessa cena, desse movimento que é pequeno, né? Uma cena bem pequena, por ser um metal bem pesado, e ter aberto essas portas, aí a gente fica muito feliz. Então, além do John Wayne, eu também tenho um outro projeto instrumental que chama Cosmos, que é um power trio. Eu, o Edu Garcia, que também é baterista da John Wayne, e o Bruno Ladislau, que era ex-baixista do André Matos, inclusive um grande talento aí, na minha opinião, um dos grandes baixistas aí, se não um dos maiores baixistas do Brasil. Que legal. E tenho muita honra de ter esse cara tocando com a gente. Esse power trio é instrumental, igual eu falei, e a gente tá mais voltado pra linha mais metal progressivo moderno, que popularmente o pessoal conhece como Djent. Pô, mas fazer em formato de trio, acho que é um pouco incomum. Exatamente. É basicamente o que seria o Animals as Leaders. O Animals as Leaders não tem baixo, né? São dois guitarristas e um batera. E a gente tem um guitarra e um baixista e um batera. Assim, a gente tá muito feliz com o formato, assim, que a gente tem feito. Diferente da John Wayne, que é um metal que tem vocal, que é um vocal mais extremo, digamos assim. Eu falei, eu sempre fui fã de Dream Theater, Symphony X. Fiquei meio seduzido, assim, pela essa linha de progressivo moderno, e eu queria montar alguma coisa pra mim. Criei as músicas sozinho. Inclusive, assumi a produção dos 2 primeiros EPs e tudo mais. E, cara, deu muito certo. A gente, inclusive, já fez shows com o Vitalism também, que é a banda do Ed Garcia. Grande amigo meu, pessoal, assim, que também influenciou na montagem dessa banda. Então, basicamente, tendo um apanhado geral, esse sou eu, com essas 2 bandas, esses 2 projetos que eu tenho muito orgulho de ter criado. Falando um pouco sobre a diferença do metalcore e desses gêneros de metais mais pesados em questão de fazer show. Você faz um show querendo conquistar quem gosta de um heavy metal, mas não de um core, pra falar bem assim, você também pode gostar desse som que a gente faz, porque pode afastar muita gente devido aos vocais agressivos, ou vocês só tentam vender assim pra quem já curte metalcore mesmo e fica nesse nicho? Então, isso é uma coisa que é até interessante você ter tocado nesse assunto, porque eu venho da escola metal. Então eu sou um cara que eu toco guitarra já há quase 20 anos, e a minha escola sempre foi Guns N' Roses, Iron Maiden, Metallica, Megadeth, assim como a maioria dos guitarristas que vieram do metal da minha geração. Sim. Galera que tinha 13, 14 anos na minha época, era isso que se ouvia, metal mesmo. Metal clássico, Metal a gente clássico, enxerga pra trás e vê que essa galera era ou um hard rock ou um heavy metal, só que nem perto do tipo de peso que a gente tem hoje em dia. Exatamente, tinha coisa pesada, obviamente, Slayer, Megadeth, essas coisas, mas eu acho que a coisa mudou muito de 2010 pra cá, a coisa realmente tomou uma proporção que nem se esperava que um dia fosse tomar com relação ao som pesado. Mas então, a escola que eu venho é essa, metal sueco e tudo mais, mas sempre metal melódico, sempre ouvi muito Angra. A minha adolescência, no começo dos anos 2000 ali, eu vi muito Angra na fase do Rebirth, Temple of Shadows, a fase do Xamã ali, com Ritual, que, cara, pra mim foi uma das grandes escolas também, mas eu não ouvia som extremo, então eu não era um cara que ouvia, por exemplo, death metal, essa não era a minha praia. Sim. Eu não gostava de vocal gutural, digamos
digamos assim. A única coisa que eu ouvia é o Sepultura e o Pantera, que são duas bandas pesadas, mas que não chegam a ser também tão extremas assim quanto a gente vê hoje. Então, quando eu entrei pra tocar no John Wayne, eu achei super estranho. Eu fui convidado pra tocar na banda, tinha alguns meses de existência, mas não tinha muita coisa pronta e tal. Eu falei, deixa eu ver como é que é o som. Cara, eu estranhei muito, assim. Achei muito esquisito. Rolou um processo de aceitação, então. Exato. Readaptar, ouvir som, assim, e ter a mente aberta, que eu acho que é inclusive uma coisa que o músico moderno, o músico atual, ele tem que ter, cara. Mente aberta pra novos estilos, pra novas coisas. O metaleiro, ele tem essa característica de ser muito fechado, né? E ouvir as coisas meio do nicho. Mas não tem muito a mente aberta e não dá muita abertura pra bandas novas e pra novos estilos. Isso foi uma coisa que eu tive que fazer pra tocar numa banda que tava num estilo que tava começando. Em 2009, o metalcore era uma criança ainda. Primeiros embriões ali das bandas americanas e tal. Sim. Então eu tive a chance também de começar tocando no Brasil num estilo que lá fora era novo ainda e aqui mais novo ainda, até porque as coisas demoram mais pra pegar no Brasil. Então a gente sempre tentou tocar pra esse público que existia no Brasil, que era o público já do metalcore, que tinha uma pequena cena em São Paulo, que já tinha casas que lotavam, cara, por incrível que pareça, nessa época, 2010, 2009, já tinham casas em São Paulo que lotavam só com bandas tocando metalcore. Então o nosso primeiro intuito foi se apresentar pra essa galera. Conquistar quem já gosta. Exatamente. Já existe um público, já existe uma cena, então a gente precisa se apresentar pra essa galera e ficar conhecido ali. Só que quando a banda vai ficando mais velha, vai amadurecendo e vai crescendo também, esse público acaba ficando, entre aspas, pequeno. A gente precisa conquistar outros mercados e ficar mais conhecido em outros nichos do metal também. Sim. Então a gente foi meio que induzido a se infiltrar em outras cenas, assim, do metal. Então a gente sabe que, por exemplo, a gente tocou no Rock in Rio. É um nicho totalmente voltado pra metaleiro. Mas antigamente. Mas antigamente. Um esclarecimento, mas antigamente. Justamente. De uns anos pra cá, nas últimas edições, a coisa mudou bastante. Mas ali no Rock in Rio, a gente ia encontrar de tudo. O cara que ouve desde o Iron Maiden até o cara que ouve Sepultura, o Queen's Right, qualquer coisa. No meio daquela plateia ia ter de tudo ali. Então a gente tinha que estar preparado pra conquistar todo tipo de fã. E o que foi muito legal pra gente, muito importante, é que a gente saiu dali com muitos novos fãs, assim, cara. Muita gente que veio falar comigo depois e falar, eu conheci vocês no Rock in Rio, ou assistindo pela TV, ou assistindo lá presencialmente. E eu gostei muito da banda, não conhecia o estilo. Então isso que é o legal, você conseguir conquistar pessoas de outros estilos que não necessariamente são o que você já toca no seu dia a dia. Eu acho que o grande forte seria o ao vivo. Sim. Se um amigo chega pra te recomendar, fala bem assim, ouve essa banda aqui de core, se ele não tem intimidade com o core, nem vai saber apreciar isso. Mas, se você levar o cara junto pra um show, porque uma banda de core tá abrindo pra uma outra banda que ele tá interessado, eu acho muito possível que ele vai ver toda aquela interação do público, que, você sabe, show de core, headbang, mosh, não tem nada igual. Sim. Aí, talvez seja as suas melhores chances. Então, assim, já aconteceu da gente, por exemplo, não vou ir tão longe, a gente abriu um show do Meshuggah em 2017. É uma banda que tem gutural, que tem berros ali e tudo mais, mas não se compara o quão extremo é o nosso vocal, por exemplo. E assim, já é uma forma de você atingir um público totalmente diferente do seu, porque Meshuggah é muito progressivo, totalmente quebrado, com passos completamente tortos, assim, e o nosso é um estilo um pouco mais reto, é um som mais direto e tudo mais. E, cara, mesma coisa, saímos de lá com muitos novos fãs também, assim, foi mó legal a galera vir depois do show falar que não conhecia também, que acabou gostando. A aceitação do público foi sensacional nesse show. Inclusive, fato curioso, assim, que no meio do show, cara, o PA parou de funcionar, assim, o som parou, só ficou o som do palco. Caraca. Puta problema que deu lá na energia elétrica, alguma coisa assim. E em vez da galera, tipo, zoar, vaiar e tal, não, a galera falou, não, gente, liga o PA. Ficou todo mundo gritando pra ligar o PA, porque os caras queriam ouvir o som, queriam continuar o show, sabe? Ninguém vaiou, ninguém zoou e tal. Isso já foi mais uma forma de saber que a gente conquistou aquele público que não tem nada a ver com o nosso, assim. E a gente, inclusive, tava com medo. Pô, a gente vai subir ali, a galera tá esperando um tipo de som, a gente vai tocar uma coisa completamente diferente do que eles estão esperando. Como é que vai ser a reação da galera? E a gente conseguiu, ainda bem, conquistar o pessoal que tava ali. Mas você tem razão. Quem não tá acostumado com berro é um negócio assustador. Eu achei horrível quando eu ouvi a primeira vez. E só o tempo, cara. Hoje mesmo, eu prefiro ouvir bandas que tenham pelo menos um pouco de gutural, assim, do que qualquer outro, porque acostumei. E esse é um estilo que me conquistou, assim, de verdade. Então, acho
acho que o maior desafio pra quem não conhece, quem não ouve, é aceitar o vocal extremo. É um pouco complicado convencer quem não gosta. Agora eu quero falar um pouco da parte de quem já gosta. Como é que você sente que a atitude dos músicos que já gostam do core e olham pra fora pra achar bandas como referências? Porque tem muita banda boa no Brasil e, querendo ou não, o Vitalismo, por exemplo, que você citou. O primeiro show dos caras foi lá fora, então a gente já vê isso com um certo distanciamento com o público brasileiro da banda. E se as bandas de fora do metalcore vêm pro Brasil, é porque também existe esse mercado no Brasil. Mas como é que você sente essa comparação da galera de fora e da galera daqui? Cara, eu concordo com você em muitas partes. Eu acho que o Brasil sempre teve essa cultura de endeusar os gringos. Tipo, que os gringos são foda e que a gente nunca vai conseguir chegar nos pés dos caras, que nenhuma banda brasileira nunca vai conseguir chegar no tipo de som que eles fazem. Mas eu acho que isso tá mudando cada dia mais, porque isso, por exemplo, a questão de equipamentos, que há 10, 15, 20 anos atrás era impossível você ter o mesmo equipamento que um cara desse tem. Sim. Você nunca ia conseguir comprar um cabeçote valvulado que o cara lá fora usa pra ter aquele puta som ao vivo. Hoje no Brasil você já tem isso, acesso, você já consegue comprar e você tem acesso aos mesmos equipamentos que eles têm. Óbvio que você vai pagar muito mais caro, mas a chance, ela existe. Então nós já não temos mais nada a perder pros caras lá de fora, em nenhum sentido, cara, porque tanto em competência musical, eu tenho visto que a evolução dos músicos no Brasil, cara, é bizarro. Cada dia você conhece um guitarrista novo, ou um baterista novo, ou um baixista novo, que tá tocando pra caramba, um moleque com 12, 13 anos já tá tocando mais que qualquer outro que você já tenha visto. Então acho que na competência musical, só pensa isso quem é babaca. Que, o Brasil nunca vai conseguir chegar. Eu diria que no Brasil, a dificuldade é tão grande de você conquistar o seu espaço, aqui as coisas são tão mais difíceis, que o brasileiro é tão raçudo, que é capaz da gente ser até melhor do que muitos lá fora, cara. E que a galera daqui não reconhece. Com certeza. Né? Às vezes um gringo olha, sei lá, um Ed Garcia tocando, um Roberto Barros tocando, um Diogo Mafra tocando, o cara fala, mano, esse cara aí é muito melhor do que todos nós aqui. Só o brasileiro às vezes não consegue enxergar isso. Como é que pode? Tanto é que essas pessoas têm que apelar pro público lá fora pra ver se alguém aprecia o que eles estão fazendo. Justamente. Tudo bem que as redes sociais facilitam isso bastante. Então, você sente essa pressão como músico, como artista e também como representante de uma banda pra apelar pro mercado internacional? Sim, são alguns pontos de vista que a gente tem, algumas lições pra aprender com tudo isso. No caso do Vitalismo, por exemplo, eu acho que o que aconteceu com eles foi um ponto meio fora da curva, porque o Ed Garcia, que é o fundador da banda, ele recebeu um convite de uma gravadora gringa logo de cara, meio que pra lançar o primeiro EP da banda lá fora. Então, meio que naturalmente o maior público dele começou lá fora, porque esse estilo já era, entre aspas, grande lá fora e no Brasil não tinha ninguém fazendo. Então, até hoje, o maior público da Vitalismo, sem dúvida alguma, é fora do Brasil. No meu caso, com a John Wayne, por exemplo, que é uma banda que já tá até mais tempo que a Vitalismo, inclusive, no mercado, mas é um estilo diferente também, a gente começou no Brasil e o nosso maior público, com certeza, é no Brasil. A gente olha aí os analytics e tal, a gente consegue ver de onde é a galera e tudo mais, mas por ter essa limitação da língua, por a gente cantar em português, também limita mais Brasil, América Latina, Portugal, mais os países que falam línguas latinas. Então, no nosso caso, não adianta a gente querer ter um apelo tão grande fora do Brasil, que vai ser muito mais difícil do que conquistar o espaço aqui, justamente pela língua que a gente canta. Então, é óbvio que a gente tem ouvintes fora do Brasil, tem gente que gosta de ouvir metal em português, assim como tem gente que gosta de ouvir o Rammstein, que canta em alemão, e tem fãs ao redor do mundo, mesmo às vezes sem entender porra nenhuma do que os caras estão cantando lá. Exato. Então tem muita gente que gosta da John Wayne fora do Brasil também, mesmo sem entender o que a gente canta. Mas no nosso caso, assim, a gente vê valor aqui no Brasil, cara. A galera dá valor, sim, pro nosso trampo aqui, porque é um estilo que já tá meio que consolidado no Brasil. A galera já conhece esse estilo. Como você falou, a cena core aqui no Brasil, ela já tá vindo lá desde 2009, 2010, se fortalecendo. Então, 10 anos depois, a gente já tem o nosso público, já tem o nosso espaço, e a gente já conseguiu cravar a nossa estaca aqui no território nacional. Realmente. Ainda bem, com muito trabalho, com muito esforço, cara, não foi fácil. A gente carpiu o mato mesmo pra chegar onde tá, porque praticamente, assim, quando a gente começou, tinham pouquíssimas bandas fazendo isso. E poucas delas, inclusive, ainda estão nativas hoje, cara. Infelizmente, é verdade. Grande parte delas já acabaram, porque o fardo é muito grande de você começar uma coisa
coisa nova, tentar desbravar um público novo. Mas a gente não tá buscando nesse momento uma carreira internacional, por exemplo. Não faz parte dos planos, pelo menos por enquanto. A gente acha que no Brasil a gente ainda tem muito que desbravar, ainda tem muito público escondido, muito cara que tá aí no quarto e não vai no show, sabe? Tem muito desses caras. Então a nossa missão é fazer isso, é pegar esse cara que gosta do som, tirar ele de casa e colocar ele no show. Esse é o grande desafio hoje do artista, principalmente no underground. Tá cada vez mais difícil você tirar o cara de casa mesmo, porque hoje a concorrência é muito grande. Então você tem o Netflix, você tem o YouTube, você tem o Spotify. Pra que ele vai sair de casa, se locomover, gastar dinheiro com condução, Uber, qualquer coisa, vai se arriscar, vai comprar um ingresso, sendo que ele já tem internet paga em casa, ele pode ver tudo que ele quiser a qualquer momento. É aí que eu acho que o core tem uma grande vantagem em termos de estilo do gênero musical, em termos de atitude, de experiência musical de um show, pra alguém se sentir realmente parte de um show. Não é tipo assim, eu vou assistir o show de uma banda, é mais eu vou participar de um show de uma banda. Vira uma experiência diferente. Exatamente. Quanto mais uma banda perceber que ela consegue entregar dois produtos diferentes, que um é um show e outro é a música do cara ouvindo lá no streaming, a banda, o que quer que seja. Quanto mais você conseguir separar isso claramente pra quem ouve essa pessoa, melhor fica, porque ela vai continuar pensando, por que eu vou pro show se eu posso ouvir em casa? Ela vai falar bem assim, aquela banda que eu ouço em casa, eu vou pro show porque no show eu vou poder experienciar essa outra coisa. Sim, eu concordo com você. Eu acho que cada vez mais as bandas têm que fazer um esforço maior pra entregar uma experiência que o cara não vai ter em casa. Esse é o grande lance. Ele precisa sentir vontade de sair de casa e ir lá ver, porque senão ele não vai conseguir ter essa mesma sensação assistindo o show de casa. Então, cada vez mais as bandas estão se qualificando, munindo de ferramentas para que o show se torne mais interessante. Eu vejo que o som, hoje em dia, já não é mais uma barreira. Quando a gente começou, cara, igual eu falei, não era todo mundo que tinha um amplificador valvulado, sensacional, com caixa 4 de 12, o batera tinha lá a melhor batera do mundo, com os pratos e tal. Hoje em dia a gente já tem acesso e ainda bem que hoje nós temos recursos para entregar um som profissional, não deve nada para ninguém. A gente tem equipe também para promover um bom som, uma boa iluminação. Então, hoje a experiência do show ela já tá muito mais resolvida, digamos assim, pra quem vai assistir, porque é igual você acabou de falar, o cara vai pra assistir o show, então ele quer ver um negócio. Esse é o grande lance. As pessoas têm o costume de pensar só no som, por exemplo, vou caprichar no som, mas cara, se o som tiver ruim, mas a performance da banda for boa, for foda, que, cara, instiga o cara a pular, a dar mosh pit, sabe, stage dive, o cara, ele não vai nem estar nem aí pro som. Ele não vai perceber. Ele não vai nem perceber, porque realmente o som, ele é secundário no caso de uma apresentação. Quem vai prestar mais atenção nisso é quem? É o músico, é o cara que vai lá, que entende do assunto. Mas o fã mesmo, o fã, o raiz, que não é músico nem nada, ele gosta da banda porque gosta da banda, ele não vai perceber esses detalhes técnicos que a gente que é músico iria perceber num show. Então você tem que estar preocupado com a parte visual do negócio. Não tô falando que você tem que entregar um som porcaria pro cara. Sim. Jamais, não é isso. Mas tem muita gente que se preocupa só com o som e não se preocupa com o visual, não se preocupa com a parte estética. Sim, uma estética diferenciada para um show que vai te destacar em meio a vários outros shows. Sim, justamente. Eu acho que as bandas têm que começar a se preocupar cada vez mais com a parte estética, com a parte visual, a entrega da experiência mesmo, a performance também é muito importante, cara. Às vezes você vai no show, o cara toca pra caramba, mas o cara não sai do lugar o show inteiro. Parece que pregou um prego ali no pé do cara e o cara tá ali naquela mesma posição o tempo todo. Então, assim, não interage com a galera. A galera gosta disso, cara. Essa cena core, igual você falou, tem esse apelo do cara ser mais participativo. A galera deixa os fãs subir no palco e pular. Que em outras cenas isso não acontece, né? Tem barricada e tal. Na nossa cena quase nunca tem barricada. A galera sempre pode ter acesso a subir no palco e pular. Então, é realmente a experiência. Isso é o que motiva o cara a ir no show, porque ele vai poder fazer isso como ele não pode fazer de casa, né? Sim, verdade. Tem em mente o que a gente pode fazer de diferente, o que a gente pode fazer a mais é o que consolida o fã, e não é à toa que uma banda como a John Wayne consegue 11 anos fazendo show e continuar na ativa.
quando a gente fala em banda, a galera leva muito na romantização e não para pra pensar nisso. Pô, por que alguém vai assistir sua banda? Só porque é você tocando lá em cima do palco? Ninguém te conhece, cara. Então, tipo assim, a pessoa tem que ir assistir sua banda porque seu som é bem feito, isso é o básico, seu som tem que ser bem feito, composições legais. Sim. Atrativo, que você tá falando de iluminação, presença de palco, tantas outras coisas. Não vou ficar aqui o dia todo listando, mas é justamente isso. Não, mas são muitas coisas mesmo. Eu acho que você tocou num ponto crucial, você falou no começo da nossa conversa, sobre tratar a banda como sendo uma empresa. A grande maioria das bandas, cara, romantizam o negócio e acham que a arte não tem que ser vendida. Esse é o grande lance. O cara acha que não, tem que tocar, mas é arte pela arte e tudo mais. Cara, eu acho que hoje em dia, principalmente falando sobre música, você tem que ter a visão comercial da coisa, até porque as estratégias que você usa pra deixar a parte comercial da banda mais atrativa, elas ajudam a divulgar ainda mais o seu trabalho. Exato. Eu não vejo mais hoje um mundo sem uma banda entendendo sobre marketing, fazendo ali sua própria divulgação, ainda mais num cenário underground que nem é o meu caso, por exemplo, que são bandas completamente nichadas, talvez nunca faça parte de um mainstream realmente, até pode ser que algum dia cheguem, mas a gente não fica vislumbrando isso, sabe? A gente quer batalhar cada vez mais para ter mais público. Exato. Mas não é aquele lance, eu quero tocar no Faustão, não é isso que a gente quer, entendeu? A gente quer ser bom para quem conhece a gente, esse é o grande lance, entregar cada vez melhor o nosso produto. A nossa grande vantagem, cara, eu vou te falar um negócio, que desde o início, a John Wayne sempre foi uma banda muito organizada, cara, muito organizada mesmo, no sentido de, a gente tem prazo para entregar as coisas, a gente quer fazer sempre tudo da melhor forma possível. É mais caro gravar com tal pessoa? Beleza, mas a gente vai demorar mais, mas vai gravar com o melhor produtor que tem. E você sentiu o resultado? Já imagino qual que é a sua resposta, tendo todos esses prazos e essas responsabilidades? Cara, mas não é nem resultado, é tipo assim, a banda é outra coisa, tipo, a gente tá num outro nível, porque a gente pensou dessa forma desde quando começou, cara. Então assim, a gente poderia ter economizado e gravar num estúdio menor, ou num cara com menos experiência, um produtor que tá começando e tudo mais, poderia. E a gente poderia ter lançado muito mais discos, como a gente lançou poucos até hoje. A gente tem 3 discos e um EP. A gente poderia ter lançado já, 10 discos nesse tempo de carreira, em 10 anos de carreira. Mas não, a gente prefere trabalhar 2, 3 anos pra juntar dinheiro, pra gravar um disco bem feito, com um produtor incrível, que vai entregar uma melhor qualidade sonora. Os nossos discos aí, as capas foram desenhadas todos por artistas gringos, não porque no Brasil não tenha, tá? Porque no Brasil tem muitos artistas incríveis que desenham capas, mas o que eu quero dizer é que a gente foi buscar um artista que tinha a ver com a nossa cena, que já desenhou capas para outros artistas do mesmo estilo e que cobravam em dólar, e que a gente sabe que no Brasil, pagando em real, a gente vai gastar muito mais dinheiro. Então, se o cara cobra, sei lá, $500 para desenhar uma capa, hoje em dia você vai pagar aí quase R$2.500 para desenhar uma capa com um artista gringo, mas a gente sempre pagou com muito gosto, porque a gente queria o melhor para o nosso trabalho, a gente sempre foi muito organizado, falar, vamos fazer o planejamento orçamentário aí para esse disco, quanto que a gente vai gastar para gravar um disco com 10 faixas? Contando com tudo, com capa, com gravação, com produção, pré-produção, corda para guitarra, corda para baixo, pele para batera, tudo, vai gastar, sei lá, 30 mil reais, vai gastar, beleza. Então nós vamos fazer um planejamento aí para fazer isso em 1 ano e meio, 2 anos, beleza, quanto tem que juntar por mês? Tanto. Então, quanto tem que vender de camiseta por mês, que é a nossa maior fonte de renda, é venda de merchandise, uma banda underground, é basicamente isso. Beleza, então vamos para nossa meta, vamos fazer mais modelos de camiseta para vender mais e a gente conseguir juntar o dinheiro que a gente precisa para poder bancar essa produção. Outra coisa importante, a banda nunca põe dinheiro no bolso, tipo assim, a gente fez um show, ganhou, sei lá, R$2.000, esses R$2.000 a gente não vai dividir em 5 e cada um coloca o dinheiro no bolso e já era. Não, a gente sempre guardou esse dinheiro. Tudo que a gente fez de receita até hoje sempre foi guardado para ser investido na banda. Então esse é mais um pensamento de empresário. Isso faz uma grande diferença. Assim, toda a diferença. Se o cara pegar e ganhar, sei lá, R$1.000 por show e dividir em 5 pessoas, 200 para cada um, quando você precisar produzir um videoclipe, por exemplo, você não vai ter dinheiro, velho. Como é que você vai fazer para bancar aquilo lá? Você tem que ter um caixa. A banda tem que ter um caixa ali emergencial para fazer alguma coisa que precisa ou para investir na própria carreira, gravar um clipe, gravar um disco, gravar um single, comprar a corda para instrumento, sabe? Então, ninguém tá colocando dinheiro no bolso depois de um show e também não tá tirando dinheiro do bolso para investir. Esse é o grande lance, cara. As pessoas acham que ter banda é só ganhar dinheiro pra caramba e tudo mais, mas se você não tiver um mindset correto para você transformar isso numa coisa maior e saber investir o dinheiro que entra, a sua banda vai acabar rapidinho, porque você não vai ter grana para ficar tirando do seu bolso e ficar pagando toda vez que você tiver que produzir alguma coisa. Se você recebe de um show
e depois você tem que gastar, você vai esquecer que recebeu e vai falar, caraca, essa banda só tá me dando despesa. Justamente, cara, justamente. Agora, se esse dinheiro nunca chega no seu bolso e ele para no caixa da banda, você pensa, a banda tem X valor pra ser reinvestido na banda. Você nunca tocou nesse dinheiro pra falar, tipo assim, caraca, eu tô tendo que tirar do meu bolso. Exatamente, cara. Então, assim, eu acho que enquanto a galera não tiver essa mentalidade de empresariamento, de realmente enxergar a carreira como sendo um produto, como sendo uma empresa, que você tem que entender o mínimo de administração das suas finanças aí. Às vezes a galera, mas eu sou artista e tenho que entender de finanças. Tem, cara, tem. O artista moderno, o artista 2020, cara, ele tem que saber um pouquinho de cada coisa. Não dá pra ele deixar tudo na mão das pessoas, até porque você não vai ter grana pra pagar todo mundo que você precisa pra cuidar da sua carreira. Então, você tem que fazer isso. Você tem que pegar o seu dinheiro e administrar ele da melhor maneira possível pra que sempre que você precise produzir material novo, gravar disco novo, você tenha caixa pra fazer isso e não precisar tirar do seu bolso. Exato. Igual eu falei, é óbvio que no nosso caso, a gente sempre pensou assim. Então, desde o começo, a banda ela já foi criada dessa maneira. A gente não vive 100% da música. Isso é um tópico legal de falar também, porque as pessoas que são o público desse podcast, elas vão querer saber, obviamente, se a gente vive 100% de música. A resposta é não. A gente nunca viveu 100% da música. Não dependendo desse dinheiro, fica mais fácil a gente gastar ele, investir ele da melhor maneira possível. Então, assim, quem vive 100% da música na banda hoje é só o baterista. O Edu Garcia, ele é professor de bateria já há mais de 20 anos, então ele tem a própria escola dele, ele dá aulas particulares, ele dá aula em escolas também, terceiras, e ele é o único cara que vive 100% da música. Os outros membros, todos têm empregos paralelos. Eu sou formado em engenharia, sou engenheiro, tenho um emprego numa empresa, numa companhia. Parte do meu orçamento, da minha receita vem da música, mas não é a maior parte. Então, os outros membros a mesma coisa. Cada um tem o seu emprego, sua formação acadêmica e tem o seu emprego para ser sua principal fonte de renda, e a música acaba sendo um complemento, digamos assim. Não é a fonte principal. Não que a gente não queira que isso aconteça um dia. A gente ainda tem esperança de que isso possa acontecer, mas enquanto não acontece, a gente sempre conseguiu conciliar muito bem as duas coisas. Isso que é legal também. A gente sempre administrou muito bem o nosso tempo, nunca deixou de se dedicar à banda. Lembrando que a banda não é um hobby, a banda é profissional, sempre foi, desde quando começou. A gente leva isso a sério, traz dinheiro pra dentro da banda e pra dentro da banda no geral. Então isso é uma fonte de renda, é profissional, a gente cobra pra tocar, a gente ganha dinheiro de várias fontes de renda que estão agregadas à música, mas a gente também tem um outro emprego que nos traz a renda principal aí. Eu não sou santo para o meu braço torcer. Eu não sou santo. Isso serve pra todo tipo de relacionamento na vida. Se você namora, se você é casado, sei lá. Isso faz diferença também se você pensa igual a outra pessoa, se vocês estão na mesma página, se vocês têm uma visão de futuro. Exato. Esse é o grande lance. Visão de futuros iguais. Vocês querem chegar no mesmo lugar. Isso serve pra todo tipo de relacionamento, e a banda não deixa de ser, cara. São 5 caras que são sócios. Querendo ou não, vocês são 5 sócios da mesma empresa. Vocês todos têm que decidir quais são os rumos que a banda vai tomar. Exato. E se vocês pensam de maneira similar, cara, a chance da coisa ir pra frente, ela é 100%, cara. Não tem como dar errado se vocês pensam igual e vocês trabalham pro mesmo objetivo, né? Ninguém faz corpo mole. A primeira coisa, pra quem tá pensando em montar uma banda hoje, meu primeiro grande conselho é escolha bem o seu time, cara. Concordo. Não, cara, acho que o lance não é nem se o cara toca muito, toca pra caralho, se o cara é o melhor músico do planeta. Às vezes não é isso que vai contar. Porque isso a pessoa pode aprender também, né? A pessoa pode melhorar, pode aperfeiçoar, pode lapidar pra encaixar no repertório da banda. Sim, você pode estudar, cara. Ser músico é uma profissão, assim como qualquer outra que você pode entrar num curso e aprender. Agora, caráter, agora índole, mindset positivo, isso daí você não consegue ensinar pro cara do dia pra noite, né? Ou o cara meio que já tem essa postura, nasce com isso, é um cara honesto. Mente aberta também.
também, pra ter novas ideias. Mente aberta, isso não se ensina na escola, né? Exato. Justamente. Então, assim, o time é isso. O time é tudo, cara. Você tem que saber escolher o seu time. E, igual eu falei, já tive experiências com caras que, tipo, é um músico sensacional. Você vê o cara tocando, você fala, meu Deus do céu, esse cara tem que estar no meu time. Mas, às vezes, no dia a dia, lidando com o cara, você fala, puta, cara, eu preferia que ele tocasse menos, mas que ele tivesse uma cabeça um pouco diferente e entrasse mais no clima da banda e soubesse administrar melhor a carreira. Então, nem sempre ser o melhor músico possível é o melhor pra sua banda, cara. Tenha isso na cabeça. Ficamos aqui com essa dica do Rogério, essa grande dica. Não é nem uma dica, porque dica costuma ser umas coisinhas pequenininhas, é um conselho mesmo, um guia, tem um foco e direcionamento. Rogério, quero agradecer aqui sua presença, fico muito feliz com o nosso episódio, ficou sensacional e deixa aí pra galera suas redes sociais, as redes sociais da banda, o que você tem e o que a banda tem pra entregar pro público no futuro. Pô, que isso, cara, eu que agradeço, fico muito feliz mesmo de ter participado aqui do podcast. Obrigado. Uma coisa muito inovadora que a gente tava precisando da nossa cena metal, os músicos precisam realmente de ter realmente acesso a esse tipo de informação que você tá trazendo aqui pra galera. Eu mesmo ouvi alguns podcasts do canal e achei sensacional, aprendi muita coisa. Obrigadão. E eu acredito que tem muita gente aí que precisa ouvir também pra aprender um pouco com as pessoas que... Ninguém aqui é guru de nada, né, meu? A gente não é dono da verdade, mas eu acho que com a experiência que cada um que passou já por esse programa tem a agregar aí com a sua carreira. Bom, igual eu falei no começo do programa, eu sou guitarrista das bandas John Wayne e Cosmos. Você vai conseguir achar a John Wayne no Instagram como Banda John Wayne, no YouTube também como Banda John Wayne, acho que no Facebook mesma coisa. O Cosmos, que é meu projeto Power Trio instrumental, você vai achar como Cosmos Band no Instagram, YouTube também. Eu sou o Rogério Torres, com 2 R's no começo, no Instagram, @RR no começo. E eu agradeço mais uma vez pelo convite, estou muito feliz de ter podido compartilhar um pouco aqui das minhas ideias com as pessoas aí, mano. Valeu demais, obrigado mesmo. Então, é isso aí, Rogério. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, @JVRVilela, JVRVILLA, no Instagram do Volume 11, @Volume 11, ou até mesmo no site volume11.com. Obrigadão, Rogério. A gente fica por aqui. Valeu, mestre. E até o próximo episódio do Volume 11. Valeu, abraço. Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima.